coisas que as grávidas detestam, odeiam. Físio, jamais faça isso com as suas pacientes grávidas. Vem comigo que agora eu vou te explicar aqui que 5 coisas são essas para você evitar cometer essas atrocidades. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a professora Bettina. Seja muito bem-vindo à Escola Materna. Aqui nesse canal a gente fala muito sobre como você, físio, pode se tornar um fisioterapeuta incrível que você mesmo gostaria de contratar se estivesse grávida. Uma fisioterapeuta segura nos atendimentos, eficaz e muito bem remunerada por isso. Então, já se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, porque dessa forma você mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante, faz com que esse conteúdo apareça mais vezes para você e também me ajuda a espalhar minha mensagem para um número cada vez maior de colegas como eu e você da fisioterapia. Então, clique em se inscrever e também em gostei desse conteúdo. Eu fiz uma pergunta lá nos meus stories lá do Instagram para as grávidas que me seguem, quais eram as principais coisas que elas não gostavam nos profissionais de saúde, nas consultas, nos seus atendimentos, e eu cheguei aqui em 5 padrões, 5 coisas que as grávidas detestam, que elas fogem e que inclusive é um critério para elas trocarem de profissional da saúde ou delas nem agendarem se elas perceberem isso já nas redes sociais, no atendimento da secretária. Então olha só que poderoso é você saber essas 5 coisas e se antecipar para não cometer essas atrocidades. Então, em primeiro lugar, e a mais repetida de todas, as grávidas detestam quem infantiliza elas. Eu tive um professor na especialização e eu lembro que dentro do hospital ele ensinava a gente que era melhor a gente chamar sempre as nossas grávidas de gravidinha, de mãezinha, de bebezinho, porque dessa forma a gente ia ser carinhoso com a paciente e ao mesmo tempo não ia correr o risco de errar o nome nem da paciente ou do bebê. Inclusive, depois que ele falou isso, eu fiquei pensando que meu pediatra até hoje, eu tenho mais de 30 anos, me chama de princesa. Será que ele não lembra meu nome? Mas enfim. Então, a infantilização, quando a gente fala no diminutivo, isso tira da grávida aquele poder enorme que ela tem. Porra, ela tá fabricando um bebê. E isso é muito poderoso. Então, tratar ela com o diminutivo pode gerar um certo asco dessa grávida. É um desrespeito, no meu ponto de vista, é um desrespeito. E também ele traz essa denotação de: será que ela não sabe meu nome? Será que ela não decorou o nome do meu bebê? Será que ela tá me chamando de mãezinha, de gravidinha, porque ela não se deu o trabalho de saber quem eu sou, a paciente dela? Então, evite infantilização da sua paciente. Em segundo lugar, nós temos nada mais, nada menos do que evite ser uma radical de parto. Então, as grávidas lá do nosso Instagram, elas citaram que elas não gostam e acham um certo desrespeito quando o profissional ele já traz essa bagagem de ser um radical de parto. Ou seja, você tira da paciente o protagonismo de entender os prós e contras das opções de parto, de conseguir decidir por si mesma a liberdade e até a capacidade, e você vem injetando todo a sua doutrina. Por quê? Porque a partir do momento em que você não pensa mais do ponto de vista ético, de explicar prós e contras de forma imparcial para suas pacientes do lado da cesárea e do parto normal, e de sempre falar dos benefícios e dos malefícios de cada uma das escolhas, não, você pior do que defender uma área, por exemplo, eu gosto muito do parto normal, eu defendo o parto normal, mas nem por isso eu demonizo a cesárea. E esse é o problema. O problema é quando o radical de parto é tão cego a ponto de não só defender o seu ponto de vista, como também demonizar o outro ponto de vista, sendo que isso é muito desrespeitoso, é antiético e no final das contas as duas vias de parto vão levar essa mulher para o mesmo lugar, que é o bebê e a mãe vão estar saudáveis ao final do processo do parto. Então, tomem cuidado se você for levantar uma bandeira muito forte, muito rígida, que isso pode espantar as suas pacientes. Em terceiro lugar, eu achei até um pouco curioso isso, que eu nunca tinha ouvido falar outras pessoas falando, mas o terceiro lugar é consultas em que o profissional fala só sobre si. É uma terapia que não é o paciente que é tratado, é a própria fisioterapeuta que fica falando. A fisioterapia, ela tem esse benefício de ser um profissional que passa muito tempo por consulta com as suas pacientes e que em alguns momentos abre aí uma brecha pra gente conversar sobre a vida, conversar sobre filosofias, enfim. Mas toma muito cuidado quando o assunto, a pauta da sua consulta passa a ser sobre você e não sobre a paciente. Então, isso é um grande problema e principalmente quando você está falando nas suas consultas, não sobre ideias, não sobre fatos, não sobre coisas que não tangem somente a outras pessoas, porque quando a gente fala muito sobre pessoas, isso
Isso incomoda, isso denuncia também pra gente um pouco de um viés um pouco mais invejoso, de um viés mais fofoqueiro, então toma cuidado com isso. Se eu não me engano, foi Platão que falava que as pessoas fúteis falam sobre pessoas, as pessoas medianas falam sobre fatos, mas as pessoas verdadeiramente sábias falam sobre ideias, sobre filosofias, sobre coisas, reflexões ainda mais altas. Então, talvez você na sua consulta pode ter aí uma grande oportunidade para, além de falar sobre coisas que tangem a gravidez, escutar a sua paciente, acolher as coisas que ela traz. Se por acaso ficar um vácuo ensurdecedor no seu consultório, você quiser trazer uma pauta, que seja então sobre ideias, sobre reflexões que vão nos elevar. E não só falando sobre fofoca e notícias trágicas, tá bom? Em quarto lugar, tem aqui a pessoa tóxica. Seja tóxica porque é positiva demais e fica romantizando demais a gestação, a ponto de negligenciar as demandas e queixas da sua paciente, como também tem aquelas pessoas que são catastroficamente tóxicas, sabe? Que ficam falando que tudo é horrível e não botam nenhum pouquinho de tempero, de nada gostoso na gestação. Então toma muito cuidado se você é a pessoa que é tão positiva que menospreza quando a paciente traz uma queixa, quando ela diz que tá com cansaço, tá com dor. E quando ela quer reclamar mesmo, toma cuidado para não ser uma fisioterapeuta poliana que vê só a coisa boa das coisas e essa paciente não se sente ouvida. Como também não seja a pessoa chata que só catastrofiza as coisas, sabe? É importante que pro pão ter gosto, precisa ter um pouquinho de sal, né? Então é importante que a gente tenha um pouquinho de romance, um pouquinho de um olhar mais voltado para algo nobre, não só a tragédia. Então, se a sua paciente tem um viés mais catastrófico, toma cuidado para você não ficar nesse looping de catástrofe. Talvez você seja a chance de tirar essa paciente desse lugar ruim e escuro que tá fazendo ela sofrer na gestação. E se a sua paciente é muito positiva, muito romântica, também é do seu papel trazer um pouco de realismo pra vida dela, mas não catastrofizando as coisas, tá bom? Então toma cuidado aqui, porque isso aqui não sou eu que tô dizendo, são as próprias grávidas lá no Instagram citando que são coisas que incomodam elas nos profissionais da saúde. E por último, mas não menos importante, esse foi assim, ó, foi muito forte, que é o profissional não ter foco na paciente. Ou seja, fica atendendo com o telefone. Gente, atender com o telefone. Ou seja, você tá aqui conversando com a paciente e aí tá falando no telefone, tá respondendo no WhatsApp, tá aqui no computador enquanto a paciente vai fazendo as coisas lá, você nem tá olhando pra ela. O paciente tá lá exposta e do nada abre a porta. A paciente não tem nem segurança de que ninguém vai abrir a porta enquanto ela estiver em consulta. A paciente está se abrindo, contando tudo da vida dela e você não protegeu a segurança dela. Então, esse tipo de cuidado você tem que ter. O foco tem que ser a sua paciente, não a facilidade da sua vida, o entretenimento. O foco tem que ser oferecer para o seu paciente o melhor atendimento possível e isso tange a atenção plena, o cuidado, a segurança e privacidade dela, uma vez que uma grávida merece esse tipo de atenção sem expô-la, existe essa palavra? Sem expor ela a uma situação de vergonha, uma situação em que ela fica vulnerável sem a autorização e sem a necessidade real disso, certo? Então eu trouxe aqui pra vocês as 5 principais coisas que as grávidas odeiam: infantilização, chamar de mãezinha, radicalização do parto, isso é muito antiético. Quem fala muito sobre si na consulta, positividade ou catastrofização tóxica, então eu vou botar aqui como toxicidade e o foco não ser a sua paciente, porque você fica no celular, você fica conversando com a vizinha, você fica fazendo mil e uma coisas que não seja de fato olhar nos olhos da paciente e acompanhar ela naquela 1 hora, 30 minutos que ela tá contigo. Certo, físio? Conta aqui pra mim nos comentários se você já fazia alguma coisa dessas e agora vai evitar, ou se você evitava todas essas e já tá feliz aí por não estar cometendo esses erros que as próprias gestantes não gostam. É isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.